Este vídeo é a parte 4 de uma série de 4 vídeos em que tento reestruturar completamente a saga do multiverso, de uma forma que eu acho que poderia ter funcionado melhor. Este vídeo foca na fase 6, mas na verdade é o segundo vídeo a fazer isso. Eu recomendo muito que você assista aos 3 primeiros vídeos, caso ainda não tenha assistido, para entender completamente tudo o que eu mudei, cortei, adiei, adiantei ou acrescentei. E também para entender as regras gerais da reestruturação que discuti no primeiro vídeo. O vídeo anterior, parte 3, terminou com 2026 e Dinastia Kang, deixando todos os Kangs mortos e um suspense no final. Beyonder é o vilão principal e os heróis são levados ao mundo de batalha para a luta final. E isso leva diretamente à conclusão épica dessa saga, Vingadores Guerras Secretas. Assim como tudo ao redor disso, no ano de 2027, o ano final da saga terá 3 projetos. Antes de Guerras Secretas, tudo ocorre em universos alternativos ou antes da Dinastia Kang. Assim como Capitã Marvel e Homem-Formiga e a Vespa saíram entre Guerra Infinita e Ultimato, após Guerras Secretas haverá 2 filmes epílogos no estilo de Homem-Aranha, Longe de Casa. Até agora, todo ano teve 3 filmes e 3 séries. 2027 vai fugir dessa regra, já que a escala das coisas dessa vez não deixa muito espaço para séries. Então, vão ser só 2 séries. E pela primeira vez nesse universo, 4 filmes em um ano, igual aconteceu no mundo real em 2021. Com tudo isso esclarecido, vamos começar. O ano da Marvel de 2027 vai começar exatamente quando o ano começa, em janeiro. Dinastia Kang, lançado em novembro, ainda estaria nos cinemas junto com uma série sugerida no filme, E se temporada 2. Considerando o formato de antologia da série, vou simplesmente passar pelos 10 episódios que escolhi para a temporada e suas respectivas premissas. Na verdade, há episódios que estão sendo rumores, e parece que são 10 deles. São episódios que parecem verdadeiros, um deles foi planejado para a primeira temporada e minha versão saiu naquela época. Alguns episódios têm premissas bobas, como o do Thor na primeira temporada, então vou descartá-los. Assim como na primeira temporada, vou adicionar episódios únicos de outros desenhos animados produzidos pela Marvel Studios. Conectada à Dinastia Kang, a temporada terá 3 episódios sequenciais da primeira temporada e o único episódio confirmado de O Mundo Real, segunda temporada. E se a Capitã Carter lutasse contra o Hydra Stomper, que é como o Soldado Invernal no universo dela? Este será um episódio sequência de E se o Tony não tivesse recrutado o Homem-Aranha, compensando o fato de Homem-Aranha, Ano de Calouro ter virado só um episódio de EC. O episódio se chamaria E se o Homem-Aranha trabalhasse para Norman Osborn, inspirado em Longe de Casa. Embora talvez não, parece que talvez a Marvel simplesmente não tenha permissão para fazer algo assim. Eles precisam usar um Homem-Aranha com visual diferente, então pode ser só um evento aleatório envolvendo o herói. Finalmente, para as continuações, E se Zumbis retornaria como substituto da série animada planejada Marvel Zumbis, que não existiria neste mundo. E aparentemente é uma continuação por si só do episódio E se, embora, espero, tenha um tom muito mais sombrio. Há rumores de episódios da segunda temporada de O Mundo Real como um chamado E se. Ela convenceu Odin a invadir os 9 reinos por volta de 500 d.C. com Wenwu lutando contra eles. Tem também E se o Tesseract viesse para a Terra no século 17, adaptação de Marvel 1602 que apresenta o novo super-herói nativo americano Kohari. E se Yondu tivesse entregue Senhor das Estrelas para Ego? Provavelmente Ego venceria. Episódio E se? Os Vingadores se formaram nos anos 80 baseados no rumor de que Homem-Formiga e Vespa enfrentaram o Guardião Vermelho na época. Mas seria um pouco mais interessante e diferente da linha do tempo principal do que isso, porque essa história parece algo que poderia ter acontecido no MCU principal. Esses Vingadores dos anos 80 teriam versões mais velhas dos heróis atuais, como Hank Pym, Homem-Formiga, e Jan de Van Dyne, Vespa. Saías Bradley é Capitão América, T'Chaka é Pantera Negra, Howard Stark é Homem de Ferro Mark I e Johnny Blaze é Motoqueiro Fantasma. Aqui estão mais episódios que eu queria ver, como onde Loki e os Chitauri matam todos os Vingadores. Durante a Batalha de Nova York, os X-Men precisaram agir e sair das sombras para salvar a Terra. E se eles tivessem lutado nessa batalha? Atuando como uma espécie de episódio substituto para a continuação planejada da série animada X-Men 97, o penúltimo episódio seria aquele grande que todo mundo quer ver. E se a outra metade tivesse sido dizimada? Episódio baseado em Ultimato que talvez merecesse continuação na terceira temporada? Haverá um episódio chamado E se os Vigias vissem o Conselho dos Kang, situado durante Dinastia Kang?
O Vigia presencia eventos que afetam o multiverso e pondera intervir, como fez com Ultron, porém desta vez decide não agir, pois aprende a confiar nos heróis que observa. E se a segunda temporada de What If sair entre janeiro e março de 2027 só para entreter enquanto não chegam os grandes filmes? Isso não impacta a saga geral, mas faz parte da saga do multiverso e a aborda. Seria um erro não incluí-la. Sim, é como um preenchimento, mas o próximo projeto é totalmente diferente. A série mais recente do multiverso é a minissérie Destino, com 6 episódios sobre o Doutor Destino, visto em Blade, Quarteto Fantástico e Dinastia do Rei. Agora é o primeiro vilão a ter um projeto próprio no universo Marvel, exceto se considerar os Thunderbolts, talvez. Destino conta a origem de Victor Von Destino, que começa como uma criança pobre na Latvéria dos anos 1930, perde o pai e vê a alma da mãe ser levada por Mephisto. 6 anos após as primeiras pistas e teorias em WandaVision, ele finalmente aparece no universo cinematográfico da Marvel em 2027. Victor dedica-se a estudar magia e ciência para tentar resgatar sua mãe pelo lado científico. No segundo episódio, Victor recebe bolsa integral em escola americana renomada nos anos 1950, onde conhece Reed Richards e Ben Grimm. Ele e Reed desenvolvem um aparelho capaz de projetar pessoas astralmente para outras dimensões. Reed avisa Victor que o dispositivo não vai funcionar, Victor ignora o aviso e o dispositivo explode permanentemente. Deixando cicatrizes em seu rosto, Victor passa a usar máscara e culpa Reed por tudo. O episódio 3 é no início dos anos 1960 e o 4 no final da década, mostrando o Doutor Destino em sua forma mais vilanesca e fiel aos quadrinhos. Ele cria uma armadura impenetrável e poderosa, derruba facilmente a monarquia da Latvéria, vira ditador e inimigo mortal. Com o Quarteto Fantástico, então, Destino quase perde seu domínio devido à intervenção do Quarteto Fantástico. No entanto, os eventos do Quarteto Fantástico acontecem e, no final dos anos 1960, digamos 1969, Galactus aparece, o Quarteto Fantástico vai atrás dele e todos desaparecem sem que o Doutor Destino saiba. Foi por causa do episódio 5 do Rei, que mostra uma montagem das décadas de 70 a 2000, enquanto Destino se apaixona por Valéria e sente certa felicidade. Explicando como ele ficou fora do radar no final do século XX e começo do XXI, Destino percebe que a magia negra que usa desde jovem impede seu envelhecimento. No entanto, na década de 2010, a felicidade de Destino é interrompida pelo simples fato de o mundo estar mudando, ficando muito mais sobrenatural e mágico. Além disso, a humanidade está sempre ameaçada, fazendo Destino lembrar de sua missão inicial, que será revelada no final. Destino culpa Valéria por distraí-lo da missão e ordena que a matem, mostrando o quão vilão ele realmente é, mas também o quanto acredita em sua missão, que novamente será revelada no final. O final mostra Destino decifrando o código da projeção astral entre dimensões e indo atrás de Mephisto no inferno, onde estão em pé de igualdade. Mephisto enfrenta hordas de demônios, mas Doutor Destino leva a luta para a Terra e prende Mephisto em uma jaula especial em seu castelo. Ao agir assim, ele deixa a mãe indefesa no inferno. Derrotado, Mephisto propõe: "Me liberte e libertarei sua mãe." Destino cede à ambição. Ele recusa, afirma a Mephisto que agora pode negociar e exige poder para governar o mundo. Mephisto responde que não pode conceder isso diretamente. Ele dá a Destino um poder específico, dizendo que saberá quando usar. Destino aceita libertar Mephisto se ele soltar sua mãe. Mephisto era o único impedindo que os demônios atacassem sua mãe. Com sua morte, ela morreu no inferno e perdeu a alma para sempre. Destino reflete sobre sua decisão e, em um flashback, mostra por que a tomou, concluindo que fez a escolha certa. O episódio retorna à infância de Destino mostrando isso. Mephisto o perseguiu porque seres superiores o marcaram como o futuro salvador do mundo e o único capaz de impedir o fim da humanidade. Ele teria que cumprir isso em seu governo. Victor soube disso, criança, e dedicou-se à profecia, tentando também trazer a mãe de volta. A série então termina com uma cena da Dinastia dos Reis, onde Destino é recrutado pelo Senhor Fantástico e pelos outros objetores de consciência, sugerindo que o Doutor Destino terá um grande papel nas Guerras Secretas. E sim, alerta de spoiler. Como eu disse no meu vídeo anterior, o filme vai começar como está sendo divulgado, com o Além RA como o principal vilão, mas rapidamente o Doutor Destino vai se tornar o vilão principal.
Antes de seguir, destacamos o único grupo de heróis do MCU fora da dinastia dos reis, os Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, Planeta X, que estreia em abril, traz os novos Guardiões do final do volume 3 e o novato Ricardo Ryder. Nova. Eles vão ao Planeta X, lar do Groot, para libertar seu povo dos Phalanx. Momento ideal para essa trama. Porque o público agora chegou ao ponto em que conseguimos ouvir o Groot falando em inglês, então ou todos nós ouviríamos o Groot falando em inglês, ou o Groot seria capaz de traduzir todos os outros Groots para a gente. De qualquer forma, os Guardiões conseguem vencer, mas o Planeta X fica em uma situação ruim, já que o rei deles é morto. Groot é forçado a liderar seu povo, e só Rocket permanece como guardião original ativo, apesar de todos ainda estarem vivos. Durante todo o filme, os eventos dos flashbacks do volume 3 são imediatamente seguidos por mais flashbacks, mostrando o Rocket conhecendo o Groot pela primeira vez. O filme então termina com os Guardiões chegando a outro planeta em uma missão de resgate, apenas para que alguns quilômetros quadrados desse mundo sejam teleportados. Para forjar o mundo de batalha e reunir os Guardiões, por fim chegamos aos Vingadores, buscamos recompensas e essa é realmente grande. O marketing focaria no mundo de batalha e nos personagens que o Beyonder quer ver lutando. É assim que o filme começa. Beyonder manda todos lutarem até a morte. O vencedor vai conseguir tudo o que deseja e os Guardiões da Galáxia chegam onde a ação está e entram na luta. Algo falta aí, mas diferente de Guerras Secretas, só há o Magneto como vilão, o que é um problema canônico. Os heróis se recusam a lutar, então o Beyonder reúne vários vilões do multiverso para enfrentá-los. E um deles é o Hulk, que reinicia sua fúria. No entanto, o foco então se volta para o Doutor Destino, que está tendo uma abordagem pacifista muito fora do comum nessa situação. Ele só observa sem ajudar. Flashbacks da dinastia Kang mostram cenas do além pelo olhar do Destino. Ao perceber que deve usar o poder dado por Mephisto no final de Destino, ele transfere essa energia para o além e retornamos ao mundo de batalha. É revelado que Destino estava drenando os poderes do Beyonder o tempo todo. Então ele abre os olhos, a energia começa a fluir para dentro dele e ele começa a flutuar. Logo, todo o poder do Beyonder é colocado dentro do Doutor Destino e, imediatamente da perspectiva dos heróis, tudo fica branco com o Doutor Destino. Agora, o grande vilão deste filme e da saga, Reed Richards, se tornaria o herói com o maior papel em Guerras Secretas, então cortaríamos para a perspectiva dele. Ao acordar no edifício Baxter, no presente, Reed faz algumas descobertas. Primeiro, o mundo está sob o controle total do Doutor Destino, e todo o restante do filme se passa nessa linha do tempo alternativa. Reed descobre que o Quarteto Fantástico também manteve suas memórias. E depois de conversar com os Vingadores, ele descobre que todos que estavam presentes no mundo de batalha estão neste universo, na Terra, e com todas as memórias do mundo anterior. Isso também implica que Franklin e Valeria Richards, assim como Reed Richards e Sue Storm, não existem nesta linha do tempo. Eles precisam lidar com isso, mas vão voltar praticamente sem esperança contra o poder divino do Doutor Destino. Capitão América motiva o Quarteto Fantástico e os Vingadores dando esperança. Depois eles se dividem para recrutar heróis e enfrentar o Destino. A maioria dos heróis é recrutada fora de cena, os que não são têm papéis maiores, e um dos primeiros heróis que eles recrutam é o Doutor Estranho. Estranho percebe que não tem chance contra o poder divino do Doutor Destino e sugere pedir ajuda à Feiticeira Escarlate, que ele monitora e sabe estar viva. A Feiticeira Escarlate será a única personagem presente neste filme, que é uma personagem nomeada do MCU que não estava em Battleworld, mas está viva. Será explicado que Wanda é um ser Nexus, por isso não envelhece e ninguém pode afetar sua existência, nem o Beyonder. Então, quando Doom reescreveu a realidade, Wanda percebeu isso e notou como a realidade estava mudando, mas ela não foi afetada naquele momento após a reescrita da realidade. Houve um grande confronto entre Doutor Destino e Feiticeira Escarlate, vencido por Destino. Depois, ele aprendeu em uma instalação mágica sem saída. Parte do filme mostra uma fuga da prisão planejada por Reed Richards e executada por um grupo improvisado de heróis. Doutor Destino convoca os heróis da Terra com uma mensagem dizendo isso. Ele sabe que eles estão aqui, ele sabe que eles estão recrutando e diz a eles que não há nada que possam fazer. Ele avisa Reed: se não for a Latvéria em 24 horas, lançará uma bomba nuclear em Nova York. Mas ele não pede para ir sozinho, então Reed, sem alternativa, decide ir.
Reed e um grupo de heróis recrutados chegam a Latvéria enquanto a fuga da prisão termina e outros buscam mais aliados. Nessa confrontação, Destino revela que reescreveu a história para ter dominado o mundo desde o início. Tudo foi preparado para cumprir a profecia de que seu governo salvaria o mundo. Ele revela que o ano é cerca de 100.000 depois de Cristo. Ele governa a Terra há 200.000 anos e só ele pode impedir, embora nada tenha surgido que exigisse salvação. Doutor Destino possui o poder do Beyonder, mas ainda mantém a mente humana mesmo após viver por mais de 200.000 anos. Então, tendo enlouquecido um pouco, se não muito, Destino sucumbiu ao seu tédio intenso e trouxe de volta todas as pessoas que estavam presentes no mundo de batalha para um pequeno desafio. Isso significa que o Doutor Destino venceu absolutamente 100% e ele estava vencendo por 200.000 anos. A única razão para esse filme existir é que ele estava entediado e queria um desafio, mas talvez não fizesse isso se não tivesse enlouquecido. Reed, ao notar a loucura do Destino, o convence rapidamente de que não se trata de um desafio, que ele ainda é todo poderoso e que a única maneira de tornar isso justo seria compartilhar seu poder com as pessoas contra quem está lutando. Como eu disse, enlouqueci um pouco de novo e fui tão arrogante quanto sempre. Doutor Destino não encontra falhas nessa lógica e divide metade do poder do Beyonder entre os heróis. Uma guerra total começa na Latvéria, onde Doutor Destino lidera um exército de Doombots. Lembre-se, isso se passa 100.000 anos no futuro, após Doutor Destino governar por 200.000 anos. Então esses Doombots são basicamente todos como um Ultron por si só, então os heróis ainda estão completamente sobrecarregados. Doutor Destino enfrenta muitos heróis e começa a vacilar, mas ativa seu exército de Doombots, sobrecarregando os heróis quando tudo parece perdido. Todos os outros heróis do mundo de batalha aparecem para ajudar nessa luta, com a ajuda adicional da Feiticeira Escarlate, que adiciona o poder de fogo necessário para virar a maré a favor dos heróis. Loki provavelmente morreria nessa luta, talvez se sacrificando. Acho que é hora dele encerrar sua trajetória no universo Marvel como herói. No final, todos os heróis com fragmentos do poder dos Beyonders o direcionam para a única pessoa que talvez consiga contê-lo sem perder o controle. A Feiticeira Escarlate Wanda, agora como heroína, enfrenta Doom sozinha, enquanto os outros heróis lutam contra os Doombots. Doom fica atônito. Com todo o seu poder divino, ele não via chance de perder devido à arrogância e loucura, mas sempre contou com a profecia. Ela ainda não havia se realizado, mas ele acreditava que isso aconteceria. Wanda toma todo o poder do além para si, deixa Destino sem poderes mais vivo e combina esse poder com o seu, para recriar o mundo como era antes, testemunhando e editando 200.000 anos de história. Enquanto faz isso, Wanda encontra uma parte perdida da verdadeira história do mundo que se relaciona diretamente com ela. Essa parte foi roubada por uma força desconhecida, então ela a restaura. Os X-Men sempre estiveram no MCU, e outros personagens podem ter sofrido pequenas alterações. Isso provoca um soft reboot no MCU, como dizem que Guerras Secretas fará no mundo real. Por fim, Wanda devolve todos ao seu tempo e universo, exceto o Quarteto Fantástico, que fica no MCU atual. Fazer tudo isso de uma vez é demais para Wanda, que sucumbe ao poder e morre diante de seus dois filhos, Senhor Fantástico e Capitão América. Ambos concluem que liberar o Beyonder para Destino tomar seu poder foi talvez a única forma de vencer o Conselho dos Kangs. Kang, o Conquistador, o Beyonder. E Destino, ou seja, de uma forma indireta, Destino realmente salvou a humanidade de um jeito que só ele poderia ter feito. Quanto ao Hulk, eu nunca tive a intenção de dar a ele um papel importante. Ele ficou fora da saga por um tempo e retornou neste filme após ser recrutado. Continua selvagem, mas canalizou sua raiva lutando contra os Doombots. No fim, a Feiticeira Escarlate o colocou sob custódia, então ele participou pouco desta saga. Na próxima, pode haver um filme do Hulk com mais destaque. Provavelmente nunca vou abordar isso, pois não faz parte da saga do multiverso. Sobre os Vingadores, acho que o filme deveria encerrar mostrando a nova formação, que é maior. Como a injustiça ilimitada com os Vingadores originais, Jovens Vingadores e outros para uma equipe maior. E isso talvez seria confirmado no final desse filme. No final, Vingadores, Guerra Secreta seria lançado em julho de 2027.
E isso seria seguido por mais 2 filmes que funcionariam como epílogos. O primeiro dos 2 epílogos é o filme final que encerra todas as trilogias da saga do infinito do universo Marvel com Capitã Marvel 3. Sendo honesto, não conheço muito as histórias de Carol Danvers, Capitã Marvel, Photon ou Miss Marvel. Na verdade, escolhi uma história dos X-Men com Carol em destaque, quando ela ainda era Miss Marvel, e não uma da Capitã Marvel. Este filme serve como final de trilogia, reinício da protagonista e introdução dos X-Men no MCU. Temos um filme chamado Os Mutantes Desonestos da Marvel, que estabelece completamente os X-Men agora totalmente reescalados. Em termos de equipe, eles estão em um momento semelhante ao que eram em meados dos anos 80, com membros como o Professor X, Ciclope, Homem de Gelo, Fera, Jean Grey, Anjo, Colossus, Kitty Pryde, Wolverine, Noturno, Tempestade e Gambit. Este filme adiciona 2 membros, ambos no título, mais ou menos. Miss Marvel é uma mutante, então ela é o catalisador através do qual as Marvels acabam se envolvendo nos assuntos dos X-Men em primeiro lugar. E também tem a Vampira, que inicialmente age como vilã, depois vira um ponto central da trama, e uma 4ª integrante honorária das Marvels, e finalmente uma integrante dos X-Men. Quando Kamala é chamada para os X-Men, as Marvels ajudam na luta contra a Irmandade de Mutantes, formada por Magneto, Mística, Sina, Vampira e outros. Durante a luta, Vampira toca Carol, drena sua força vital e transforma permanentemente ambas. Ambas agora têm metade do poder da Capitã Marvel até aqui. Para Vampira, isso é uma grande melhora e traz uma forte sensação de poder. Enquanto para Carol, isso é um golpe chocante, forçando-a a passar por uma pequena crise de identidade, especialmente porque está confirmado que ela vai envelhecer normalmente a partir de agora. Depois disso, Destino, mãe adotiva da Vampira, vira a principal vilã. X-Men e Irmandade de Mutantes têm papéis menores. Capitã Marvel inspira a Vampira a trair sua mãe adotiva e se unir aos X-Men com Miss Marvel. Carol aprende a aceitar sua nova vida e até se alegra por envelhecer normalmente. Daqui em diante, à medida que ela se reconecta um pouco com a humanidade, Capitã Marvel agora está no mesmo nível de poder dos quadrinhos, enquanto se reconecta significativamente com sua humanidade. Não dá pra negar que Carol Danvers está longe de ser humana agora. Não creio que possam chamar isso de sexista ou dizer que tira seu poder, pois o próximo filme fará algo similar com um herói masculino. O filme Marvel's Rogue Mutants estreia em outubro de 2027 e, seguindo a tradição de encerrar sagas com filmes do Homem-Aranha, teremos Homem-Aranha, Ano Júnior, pulando o 2º ano para evitar apertar a linha do tempo. King Dynasty e Guerras Secretas teriam ocorrido no 2º ano dele na faculdade. Também não gosto dessa convenção de nomes. Não posso prever onde será o próximo lar, então nem tento. O Homem-Aranha terminou seu último filme em um momento sombrio, isolado e mais brutal. King Dynasty deu a ele o traje do simbionte e o que vimos do Homem-Aranha. Talvez ainda tivesse ele fazendo piadas e tendo interações muito divertidas com vários personagens com quem normalmente ele não teria muita interação. Como os outros 2 Homens-Aranha, Venom, Wolverine e Deadpool, ele ainda pode ser bem assustador nesses filmes. Esse filme será fortemente inspirado em A Última Caçada de Kraven, provavelmente a história mais famosa em que o Homem-Aranha usa o traje preto, durante todo o tempo. O filme mostrará a origem de Kraven, sua motivação contra o Homem-Aranha e o retorno de Dimitri. Agora, como o camaleão de longe de casa, a trama seria mais ou menos assim. Kraven, com a ajuda das artimanhas de seu irmão, o camaleão, vai atrás do Homem-Aranha. Não como o jogo mais perigoso, mas como uma porta de entrada fácil para o universo dos super-heróis. Por subestimarem o Homem-Aranha, ambos são facilmente derrotados. A luta termina com Peter perdendo o controle e atacando com tudo. Ele põe Camaleão em coma, quebra a perna de Kraven e Peter retorna para casa. Ele desaba ao perceber que era influenciado pelo simbionte, então o arranca e ele escorre pelo ralo do banheiro. Peter, usando uma fantasia improvisada, persegue o vilão Vermin com a Gata Negra. Eu disse que não achava que o Homem-Aranha deveria ter mais do que apenas o traje do balanço final e o traje do simbionte durante toda a saga, mas eu mudei de ideia. Acho que o filme devia ir até ele recuperar aquele traje do balanço final, talvez uma versão alterada, usando antes uma fantasia improvisada e ruim. Neste filme, Vermin quase afasta o Homem-Aranha e foge. Por outros motivos, a Gata Negra termina com Peter, levando-o ao seu pior momento. Ele decide aposentar o uniforme e buscar uma vida normal. Enquanto isso, Kraven, com a perna quebrada, que escapou com seu irmão graças a Anna Krivinova após a luta, senta-se ao lado do irmão de Kamito.
Pedro aceita o fracasso, se destaca na escola e faz amizade com Harry e Quinn, que se apaixona por ele. Kraven afunda na depressão. Sem saída, ele atira na própria boca com uma espingarda, mas o simbionte, atraído pelo desespero, se prende a ele. Bloqueia a bala e transforma Kraven em um Homem-Aranha mais robusto. Kraven então busca Vermin para provar que é melhor que o original. Kraven e Vermin brigam publicamente na Times Square. As notícias afirmam que o Homem-Aranha retornou. Peter vê isso e agradece por alguém ter assumido o manto. A luta termina com Kraven amadurecendo e matando Vermin ao assistir às notícias. Peter percebe que o novo Homem-Aranha usa o simbionte, o que explica seu crescimento, e decide que precisa detê-lo. Peter veste seu traje improvisado e corre para a Times Square, onde enfrenta o novo Homem-Aranha, revelado como Kraven. A luta está mais equilibrada, mas Peter está enferrujado e Kraven o derrota, deixando-o quase morto antes de enterrá-lo vivo. Enterrado e quase morrendo, Peter vê sua vida passando ao contrário, das mortes de Tony Stark e Tia May até o início. Em 2027, Tio Ben é apresentado no universo cinematográfico da Marvel. Peter conversa com uma versão subconsciente do Tio Ben e assim retoma sua missão: identidade, humanidade, culpa e equilíbrio. Quando a verdadeira história clássica de origem de Peter é mostrada, mesmo que brevemente no MCU, confirma-se que ele se perdoa pela morte do Tio Ben. Ao perceber que Kraven pode matar de novo e a culpa será sua, Peter se renova, se desenterra e balança pelas teias. Enquanto isso, Kraven começa a se transformar cada vez mais, até se tornar completamente o Venom enquanto Kraven está à solta. Peter, na verdade, não vai atrás dele. Ele tenta se reconectar com sua humanidade e vai à casa da MJ para revelar sua identidade. Após o reset das Guerras Secretas, Peter pode revelar sua identidade para qualquer um e o feitiço se desfaz sem consequências. Ele basicamente teve sorte e MJ lembra de tudo. MJ nasceu Mary Jane Watson em homenagem à mãe, mas mudou para Michelle Jones Watson após ser abandonada. O reset das Guerras Secretas alterou isso. MJ sempre foi Mary Jane Watson esse tempo todo. Peter e MJ voltam a ficar juntos. Enquanto Kraven se transforma, Peter cria um novo traje, o do balanço final, possivelmente com logo preto em vez de dourado. Tendo perdido o controle de si mesmo, Venom ataca o povo de Nova York que o Homem-Aranha vai proteger. Uma longa batalha começa e ambos os lados estão igualmente equilibrados. Venom é mais forte, mas Peter é mais rápido e inteligente. Após uma luta brutal que o deixa ferido, Peter engana o simbionte fingindo querer tê-lo de volta, antes de prender o simbionte dentro de um recipiente especialmente feito para isso. Deixando Kraven quase completamente impotente contra o Homem-Aranha, Kraven é levado para a prisão. O camaleão desperta do coma e volta à Rússia, agora mais feliz. Peter reencontra Ned e o filme termina. Na cena pós-créditos, Miles Morales é picado por uma aranha radioativa. Ed Brock aparece como repórter no Clarim Diário, trabalhando para Jonah Jameson, mas é usado mais como uma pista falsa ao longo do filme. O filme mostra o Homem-Aranha em seu pior momento, desfazendo os efeitos de Sem Volta para Casa e sugerindo que ele pode virar o segundo Venom. Alguns deles unem Kraven e Venom em um só vilão. Assim como em Homem-Aranha, História de Vida conclui o ciclo desse Homem-Aranha ao mostrar o Tio Ben do MCU e destacar a motivação inicial de Pedro. Além disso, MJ é Maria Jane Watson em um filme mais sombrio que resulta em um Homem-Aranha mais leve e feliz. No sexto filme só precisamos fazer o Sexteto Sinistro, pronto. A saga do multiverso reúne 22 filmes e 20 séries, formando o que considero uma saga fantástica. Há projetos confirmados para a saga que não citei neste vídeo, como o Homem-Maravilha, que não consegui incluir e ficará para a próxima saga. Tem também a Mulher Hulk, que continua atrasada. Além disso, a saga do multiverso e Missão Visão foram adiadas para depois da saga do multiverso. Assim encerro minha série de 4 vídeos reestruturando e apresentando ideias para a saga do multiverso e seu futuro. Qual projeto você mais gostou? O que achou positivo ou negativo? Se gostou do vídeo, inscreva-se. Obrigado por assistir.